Boa noite, pessoas! Hoje, logo mais, a gente vai estar com a Maria Carolina, hoje falando sobre Pilates e a dança do ventre, duas coisinhas bem bacanas aqui. Aí, nossa convidada já está. Vamos aguardar. Quem está chegando? Quem está chegando? Olá, Boa olá! noite! Tudo bom, meu anjo? E tudo bem, querida? E aí, tá um friozinho hoje, né? É esfriou a semana, né? Esfriou, não sei se é bom ou se é ruim, mas vamos lá, né? Vamos ter que se adaptar agora ao nosso outono. Vamos encarar nosso outono aí. Vamos encarar nosso outono. Nós já estamos com três convidados nos olhando. Breve o pessoal Bem, está chegando devagarinho. sim. Hoje o Você tá nosso assunto. Desculpa, te cortei para variar. bem aí? Tá cortando um pouquinho. Você tá bem aí? Aqui estamos na atividade, né? Hoje eu vou querer pegar umas dicas contigo sobre os quadris, o que que a gente pode fazer então para, né, segurar a onda do quadril e fazer ele ficar fortinho, porque o meu, vou te dizer, ó, com essa onda de frio tá incomodando. Ah, eu acredito. Eu acredito. Sempre que a gente tem uma lesão no frio, ele incomoda um pouco mais, né? Pouco, pouco ele incomoda no dia a dia, no frio ele acaba com a gente. Ah, então, o que que tem de novidades? Eu tenho alguns tópicos assim para a gente falar hoje, que eu anotei Muito, aqui. muito bem, vamos lá então. Ah, então vamos lá. Vamos em ordem, ou tu quer que eu já te diga todos assim, a gente vai falando aos pouquinhos, cada um? Vai aí, vai perguntando, a gente vai trocando. Então, tá bom. Primeiro lugar, eu acho que é o que mais consiste, né? Pilates. Vamos falar então sobre o que é o Pilates, em primeiro plano, né? Vamos apresentar a categoria. Vamos lá. Vou falar então um pouquinho da história do Pilates. Ele foi criado pelo Joseph Pilates durante a Segunda Guerra. Ele era judeu e foi para um campo de concentração. Ele nasceu aí com uma questão de desenvolvimento e aí a família dele, a mãe e o pai eram circenses. Então ele sempre praticou exercícios de maneira geral. Então ele fazia circo, né? E fazia o yoga também, né? O yoga é milenar aí, né? Tem mais de 10 mil anos. Então ele praticava também o yoga. Quando ele se viu no campo de concentração, ele sentia falta desses movimentos do corpo, assim. E aí ele pegou aquela cama, né, que era um beliche só de madeira, não tinha nem colchão, né, na época, e começou a fazer movimentos de fortalecimento naquela cama. Depois de um tempo, ele acabou indo para a enfermaria desse campo de concentração e passou a utilizar a maca, o suporte do soro, para criar outros movimentos, né, com o apoio desses materiais. E aí, quando ele foi liberto desse campo de concentração, ele desenvolveu o método Pilates. O Pilates é Pilates em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, o estúdio de Pilates é o mesmo. Opa, minha gata aqui veio, quis participar do vídeo, né? Quando ele saiu desse campo de concentração, ele criou o método Pilates. E em qualquer estúdio de qualquer lugar do mundo que você vá, são os mesmos aparelhos, com as mesmas dimensões, né? Com o mesmo tamanho, com as mesmas roldanas, com as mesmas molas. E aí ele desenvolveu o Pilates solo e daí depois com a bola também, né? Então esse veio primeiro, depois ele criou os aparelhos e a gente está aí disseminando esse conhecimento, né, do Pilates, que é muito mágico, né? Eu sou fã, assim, sou suspeita para falar, porque já faz 10 anos aí que eu tô trabalhando com Pilates, mas dentro da metodologia dele, dentro dos movimentos que ele criou e que ele registrou,
Em qualquer lugar do mundo a gente faz os mesmos movimentos, que tem os mesmos nomes, que tem as mesmas repetições, tanto no solo, quanto na bola, quanto nos aparelhos. E a gente está aí trabalhando e disseminando esse trabalho dele aí para um fortalecimento, né? É, para uma melhora, na verdade, de todas as capacidades motoras. Então, força, resistência, flexibilidade, lateralidade e coordenação motora. Tudo Olha, isso a gente trabalha dentro do Pilates, né? era a minha próxima pergunta. O que que trabalha tanto? No que consiste, né? Já respondeu, que coisa boa. E A a diferença do, importância. a Desculpa. diferença para outros exercícios é que o Pilates trabalha com uma carga progressiva. Então a gente começa, né, como a gente trabalha com molas, se a gente pensar num elástico, no comecinho do elástico, vou pegar aqui um empreendedor. No comecinho do elástico é bem fácil da gente movimentar, mas quanto mais a gente estende, mais força a gente tem que fazer. E é esse o trabalho que existe no Pilates, né? De uma carga progressiva, em que através disso a gente vai além do músculo. Então a gente vai atingir a parte muscular, né? A gente vai trabalhar o músculo, mas a gente vai trabalhar também os tendões e ligamentos e as articulações, a parte óssea também. Então, essa é a grande diferença, esse é o grande diferencial do Pilates para outros exercícios, como o yoga, ou a musculação, ou a dança, né? E a respiração dentro do Pilates, considera ela a mais importante ou importante relativo? Então, a respiração no Pilates é muito importante. Primeiro, porque a gente, né, como a gente comentou já na nossa live da semana passada, a gente não sabe respirar. É. E o Pilates vai ensinar a gente a respirar de uma forma diferente. No yoga, a respiração é só nasal, a gente respira só pelo nariz. No Pilates, a gente vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca. Por quê? Quando a gente respira certinho, esse oxigênio que a gente inala e o gás carbônico que a gente exala vai servir como combustível para os movimentos. E a exalação pela boca, o soltar o ar pela boca, vai fazer uma contração muscular da parte do abdômen, que eu digo que o abdômen é o centro do Pilates, assim, né? Na verdade, o centro de qualquer exercício. E quando a gente exala, vai ser sempre na parte mais difícil do movimento. Então, vai trazer uma contração abdominal que vai ajudar a gente a executar esse exercício com mais segurança para as vértebras da coluna e com mais força. Então, a gente vai ter mais força, mais vigor para executar esse, esse movimento de uma forma melhor dentro, né, do estúdio ou dentro da aula de Pilates. Ai, gratidão aí, Valmir. Eu não estou nem olhando, eu estou tão dentro da conversa que eu não estou nem olhando os comentários aqui. Me desculpa, Ah, gente. ele Maria, que foi assunto. para Ó, o Valmir falando do assunto. É um ótimo assunto mesmo, né, Valmir? Mas, e a respiração do Pilates, agora usando nos movimentos de dança do ventre, o que que você diz que ajudaria isso? Então, ele vai fazer tudo isso em qualquer outro exercício, principalmente na dança. A dança vai ser um exercício aeróbico, né? Então a gente vai trabalhar um aumento da frequência cardíaca e a respiração fica mais ofegante. Quando a gente fica mais ofegante, a gente tem uma resistência menor, né? Porque a gente cansa essa respiração, então quanto mais rápida for essa respiração, mais rápido a gente vai cansar também. Então, a respiração do Pilates, que é essa inspiração pelo nariz e exalação pela boca, vai trazer maior resistência. Então, a gente vai conseguir executar outros exercícios, como a dança, como a musculação, durante mais tempo, sem a gente cansar. E, de novo, trazendo essa consciência para a capacidade pulmonar,
que é o movimento do diafragma, né, na sua totalidade, que vai fazer com que a gente melhore nosso fôlego, melhore nossa capacidade respiratória. E como a dança do ventre traz muitos movimentos aí, né, do quadril, do abdômen, ele vai trazer uma segurança maior para as nossas vértebras também durante a execução desses movimentos. E a limpeza dos movimentos também. Eu trabalho bastante com as meninas em questão de segurar, né, do diafragma para baixo, né? O que elas mais escutam é isso. E o movimento acaba ficando mais amplo, acaba ficando mais bonito, e agora vem a explicação do porquê do mais amplo, né? Ele Exato. é Exatamente. Quando a gente trabalha a capacidade respiratória, pode ser na corrida, por exemplo, ou na musculação, ou na dança. Quanto mais movimentos, mais passos, mais repetições a gente conseguir fazer dentro de uma única respiração, melhor vai ser o nosso rendimento dentro dessa atividade. interessante. E aquela contração do assoalho pélvico, né? Faz junto com a respiração, a gente trabalha os movimentos, trabalha tudo, né? Tudo de bom para as mulheres aí. Dúvida, a gente vai acessar daí essa parte interna que a gente fala do assoalho pélvico, é essa musculatura e esses tendões que a gente tem internamente que sustentam os nossos órgãos. Isso é muito interessante. Olha só, né? Só falamos de respiração até agora. Só aí já vai assunto para um dia, uma live inteira. A E gente os já melhora muita coisa, muita coisa mesmo, inclusive a qualidade do sono, por exemplo. verdade, equilíbrio, né? Uma coisa Muito. muito importante para a gente ter e desassociação. Que na dança do ventre tem aquela coisa de tu trabalhar quadril, segurar aqui, a gente trabalha muito a respiração nesse momento, né? Exatamente. E essa separação do movimento, né, que acontece na dança, mantém aqui estruturado, movimenta só embaixo, mantém estruturado embaixo, movimenta só em cima. É consciência corporal, que é uma das coisas que a gente mais trabalha no Pilates. É a gente ter consciência do que a gente está sentindo. Não, eu estou sentindo a parte de trás do braço, ou a parte da frente. Não, eu estou sentindo essa parte. Nossa, não, professor, agora eu estou sentindo mesmo lá Uhum. dentro. Lá, é tendíneo, né? São os tendões. Nossa, agora é diferente ainda. Eu tô sentindo lá no osso. É bem isso mesmo que traz. E é muito interessante o tanto que trabalha, né? No simples respirar. Muito. Aprender a respirar é, eu digo, é a primeira coisa que a gente faz, né? É aprender a É, respirar, passa o resto da vida tentando acertar. e tem uma frase de Buda que eu gosto muito, que diz assim: se eu pudesse ensinar alguma coisa aos meus discípulos, eu os ensinaria a respirar. Profundo isso, né? A respiração E muito muda. real. Muda tudo. Muda a qualidade do sono, a gente oxigena as células, a gente leva mais oxigênio para o sangue, que vai nutrir os nossos órgãos internos. Então, todos os nossos sistemas mudam. Não só o sistema cardiovascular, né, que é o de circulação, que é o cardíaco, não só o sistema respiratório, que é o pulmonar e o diafragmático, mas todos os nossos órgãos passam a funcionar de uma maneira melhor quando a gente movimenta e quando a gente aprende a respirar e a oxigenar tudo isso. Então vai melhorar o descomer, né? Que você gostou dessa Dessa palavra. expressão. O nosso sistema digestório, por exemplo, que é a digestão, né? O tempo que a gente leva para digerir um alimento, o tempo que a gente leva para o descomer. A retenção de líquido também vai mudar. Então, quem sofre muito com inchaço, com retenção de líquido, principalmente as mulheres, né? No período pré-menstrual e menstrual, aí que a Uhum. gente tem mais líquido, tudo isso vai melhorar e a gente vai acelerar o nosso metabolismo. Então, aí já entra também a perda de peso, né? Para quem tem esse objetivo. Como eu falei, melhora a qualidade do sono. Ansiedade.
dorme melhor, a gente sente mais vigor, então a gente vai passar a executar as nossas atividades do dia a dia, do trabalho, seja ele qual for, de maneira mais atenta, né? De maneira mais alerta. Uhum. E respirar fundo, por exemplo, é uma coisa tão boa, né? É maravilhoso. Eu amo suspirar, gente. Como é bom suspirar! Então, saindo da parte de respiração, alongamentos. Pilates, dança do ventre e alongamento. Vamos unir isso daí tudo agora. O quão importante é, o quão. Vamos lá, o que Então, você tem de dicas para gente? quanto maior for a nossa flexibilidade, né? Quanto maior for esse alcance desse alongamento que a gente consegue fazer com os nossos músculos, com os nossos tendões, menor vai ser o risco de lesão, por exemplo. Então, vamos usar um exemplo bem simples. Eu vou virar. Acontece de eu estar andando na rua e eu viro meu pé. Se a minha flexibilidade desses tendões for pequena, eu vou lesionar o meu tornozelo, virando o meu pé. Se a flexibilidade desses tendões for maior, eu vou virar o pé e nada vai acontecer, porque o tendão se alongou, né, nessa torção e não vai lesionar. Então, isso vale para a vida toda, mas para a dança a gente vai conseguir fazer uma amplitude de movimento muito maior e a gente vai trazer uma leveza, né? Um movimento muito mais orgânico se a gente tiver com essas articulações, com essa musculatura e com esses tendões com uma capacidade maior de alongamento. A Mais gente vai livre? fazer ele maior. Exatamente, mais livre. A gente vai fazer esse movimento de uma maneira mais sutil, que vai trazer menos impacto para as articulações, que vai trazer menos esforço para os músculos e tendões, porque eles têm amplitude de movimento maior. Uhum. E você tem algum, tipo, algum alongamento específico que você diga assim, não, na dança do ventre você não pode fazer um movimento de quadril, um oito de quadril, por exemplo. Vou botar aqui bem para baixo, que são outros músculos. Ah, não pode deixar de ter esse alongamento. Tem alguns exercícios específicos que você acha assim fundamentais para não lesionar ou para realmente ampliar esses movimentos, para quem busca um movimento maior. A gente consegue Então, encontrar dentro do Pilates esse com exercício. sem dúvida nenhuma. No Pilates, a gente vai trabalhar uma coisa que a gente chama de amplitude pélvica, que é aumentar o tamanho do movimento, né? Falando de uma forma bem simples. Então, se a gente consegue, vamos pensar, né, no braço aqui, vou vir aqui mais para o ladinho para conseguir fazer. Se eu consigo trazer o meu braço até aqui, é uma amplitude de movimento. Se eu consigo levar ele lá para trás, eu vou acessar muito mais músculo, muito mais tendões e muito mais da articulação, da capacidade que essa articulação tem, porque eu trabalhei essa flexibilidade e esse alongamento, né? Essa amplitude pélvica. E no Pilates a gente trabalha muito isso. Então, por exemplo, a borboletinha, que é juntar a sola dos pés e levar os joelhos lá para a lateral. Nunca Conforme a consegui gente vai fazer direito. a gente vai conseguindo levar o joelho cada vez mais próximo do chão. E a gente vai conseguindo trazer um conforto cada vez maior de ficar numa posição sentada, por exemplo, né? Tem bastante dificuldade de passar muito tempo sentado, tem bastante gente que tem dificuldade de ficar na posição de meditação, que é a posição de lótus, porque o joelho fica lá em cima. Quando o joelho está lá em cima, é porque todos os tendões estão encolhidinhos. Quanto mais a gente soltar esses tendões, mais a gente vai conseguir levar esse joelho lá para baixo,
mas a gente vai trabalhar a capacidade que essa articulação do quadril, que esse encaixe, né, do fêmur com o quadril tem, de fazer esse movimento de 180 graus, de trazer a perna para a lateral, de trazer a projeção do tronco para frente, para trás. Então, o que eu digo para quem quer trabalhar isso? É que a gente tem que trabalhar movimento todos os dias. Todos os dias. Eu recebo muitos feedbacks assim dos meus alunos que dizem: ah, mas eu não consigo fazer esse. Consegue. Ai, Você mas não eu tô consegue muito. ainda, né? Não importa, não tem idade, como a gente falou na nossa live passada. Não tem idade para fazer Pilates. Não tem contraindicação. Então, desde pequenininho até a terceira idade, até uma pessoa de 80, 90 anos, vai conseguir trabalhar o Pilates e a dança dentro dos limites dela. E esses limites vão se ampliando conforme a gente vai praticando. Eu brinco assim, eu não sei cozinhar, mas se eu cozinhar todo dia eu vou ficar muito boa. Eu não sei Não é? desenhar, mas se eu desenhar todo dia eu vou ficar boa. Eu não sei me equilibrar, mas se eu tentar me equilibrar todos os dias, eu vou trabalhar essa capacidade e ela vai se desenvolver. Então é muito legal que eu tenho uma turma aqui em Itapema que é de senhoras. E aí é muito mágico quando elas começam a fazer o Pilates e não conseguem fazer aquele exercício. E o Pilates é tão mágico que ele tem adaptação para todos os níveis. Então você não consegue esse, tem uma adaptação, você vai fazer esse até você trabalhar esse grupo muscular, esse tendão, essa articulação e conseguir fazer. E a resposta do corpo é muito rápida. Porque, como eu falei, a gente não trabalha só o músculo. A gente trabalha músculo, tendão e articulação. Então, o corpo responde muito rápido. Em questão de 3 semanas, 4 semanas praticando Pilates, tu já vai conseguir uma melhora que é visível. Você mesmo vai perceber que aquele movimento que há um mês atrás você não conseguia fazer, um mês depois você consegue. Isso é Ou bem aquele, verdade. ou que aquele Eu movimento. posso dizer por mim mesma, eu fiz 3 vezes por semana durante um mês. A diferença foi enorme, enorme, gigantesca. Exatamente. Eu brinco assim e gosto de compartilhar essa história que quando eu fui fazer o curso, eu já era educadora física, já era treinada, trabalhava com a bike, né, com as aulas de bike, tinha resistência muscular. Mas quando eu fui fazer o curso, a minha instrutora estava grávida de 6 meses, então ela estava com barrigão. E ela fazia as coisas assim, como se ela tivesse, sei lá, escovando os dentes, sabe? Uma coisa super. E aí eu, né, turrona, cabeça dura, 10 anos atrás, nos meus 20 e poucos anos, eu falei, não, eu vou conseguir fazer. E aí eu fazia, eu tremia inteira, 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 inteira. Pingava suor no chão, assim, pingava, eu pingava. A gente acha que no Pilates a gente não sua e a gente sua muito. Eu pingava suor. Eu nunca senti, por Deus do céu, eu nunca senti tanta dor no meu corpo como eu fiz o curso de Pilates. E hoje as minhas alunas brincam: nossa, professora, você faz, parece tão fácil e a gente vai fazer e é difícil. O Pilates tem muito disso. Um exercício que parece fácil, às vezes é difícil, e um É, exercício que parece difícil, às vezes é fácil. Eu brinco que essa é a mágica do Pilates. E que conforme eu fui fazendo, eu fui criando essa resistência muscular, essa flexibilidade, esse alongamento. E isso trouxe benefícios para minha vida que vem até hoje, assim. Se hoje eu consigo fazer o que eu faço no yoga, é por causa do Pilates. Se hoje eu consigo fazer o que eu faço dentro de uma aula de bike, por exemplo, né, aquela bike indoor, o spinning, é uhum, por causa do Pilates também. Então, resistência. a gente tem que pensar que isso vai trazer benefícios para a gente em todas as áreas da nossa vida, até no limpar a casa, no subir e descer a escada, no carregar as compras do mercado. Tudo isso vai ficar mais fácil porque o teu corpo está melhor estruturado. É verdade. Agora você falou de trazer as compras do mercado, voltei no tempo um pouquinho. Na época que eu estava nesse programa do Pilates,
a gente fazia um exercício que era, tu não levanta peso, mas tu imagina o peso, os balde d'água. Imagina que tá levantando o balde d'água. E eu me lembro que eu ia no supermercado, quando eu ia pegar uma sacola pesada, eu já incorporava o Pilates. Vamos Exatamente! lá! E, gente, funciona. É impressionante. É verdade, funciona muito, muito. A gente consegue levar o Pilates para todas as áreas da nossa vida. Eu falo, né? Gosto bastante de falar que, por exemplo, a gente tem muita história de gente mais velha que cai, que se machuca, que lesiona, que quebra o quadril, né? Que faz fratura de quadril, que tem que fazer cirurgia relacionada a isso. E se a gente trabalhar o equilíbrio, a força, a resistência dentro do Pilates, o risco da gente perder o equilíbrio e da gente cair e se lesionar diminui exponencialmente, assim, é muito grande. Então é um benefício a muito longo prazo, muito, muito mesmo. E se cair, ainda tem a elasticidade e a tonificação dos músculos para proteger, né? Exatamente. E aí, por isso que o risco diminui muito. Ai, perfeito. Então, assunto alongamento. Preparando as articulações. Isso para que tudo isso, né? O Pilates ele trabalha preparando as articulações para o movimento também, não é? Ele dá uma protegida, uma fortalecida de repente nas articulações. Como funciona? Então, vamos pensar assim que uma máquina tem engrenagens, né? Uhum. Então, engrenagem que vai trabalhar aí. E que essa engrenagem, a máquina tem um óleo, né, que ajuda ela a fazer esse movimento. As nossas articulações, todas elas, têm uma coisa chamada líquido sinovial. Esse líquido, ele esse óleo dessa engrenagem que são as nossas articulações. Quando a gente não faz movimento, a gente resseca essas articulações, o que vai Olha, fazer que um desgaste desse osso aconteça nesse movimento. Quanto mais fizer, mais líquido sinovial vai ter nessas articulações e menos impacto vai ter nesse movimento de osso com osso. Então, vou dar um exemplo assim de uma coisa genética que ai, não vou me lembrar o nome, mas que a minha avó tem e a minha mãe está começando a ter, que é quando a articulação enrijece e fica o dedinho durinho, assim, sabe? Não vou me lembrar. calcificação, Artrose. Artrose. artrose, A artrose, né? A artrite é a inflamação, a artrose já é quando é crônico, né? Que é o que acontece? Isso é genético também, né? Tem uma influência genética. Mas o que acontece? Essa articulação vai perdendo a mobilidade e vai calcificando. Então, a minha avó, por exemplo, tem em quase todos os dedinhos dela, essa última falange aqui não movimenta mais. E a minha mãe está começando a apresentar isso agora aos 56, 57 anos. Como eu sei que isso é genético, eu trabalho as minhas articulações todas, todos os dias. Quanto mais eu trabalhar isso, apesar de ter essa genética em mim, mais tarde eu vou vivenciar isso ou nem vou vivenciar. Porque eu tô levando esse líquido sinovial para essa articulação, essa calcificação não vai acontecer, essa inflamação não vai acontecer, essa calcificação não vai acontecer, e eu vou manter a mobilidade das minhas articulações a muito longo prazo. que delícia isso, saber que se a gente usar a técnica correta, a gente se previne de quantas doenças aí, não é, Maria? Inúmeras, inúmeras. Muita coisa mesmo. E qual a importância que tu vê no aquecimento? Vamos falar diretamente agora para quem dança, para quem se exercita e que de repente já começa executando e esquece que não é só alongar, a gente também precisa aquecer, não é? É.
Então, vou trazer aí essa visão para o Pilates. Numa aula de Pilates, a gente sempre vai começar mais fácil e vai terminar mais difícil. Esse Hum, mais fácil, entre aspas, é o que é o aquecimento. É o que vai aquecer aquela articulação, vai hum. aquecer aquele músculo, vai trazer mais circulação para o músculo, tendões, vai trazer mais líquido sinovial para as articulações e vai deixar o nosso corpo todo mais molinho, mais soltinho, o que vai diminuir o risco de lesão. Uhum. Então, E muito, desculpa, cortou a ligação. Cortou, não escutei. essa é a maior importância desse aquecimento. É a gente preparar o corpo, deixar ele mais molinho, mais soltinho, mais quente, principalmente agora que está esfriando, agora que vem o inverno. A gente aquece ele para que a gente não lesione ele depois. E alongar e aquecer ou aquecer e alongar? As duas coisas ao mesmo tempo. O alongamento não deixa de ser um aquecimento e o aquecimento também não deixa de ser um alongamento, né? Eles andam aí bem em paralelo assim. Então vamos pensar e eu convido todos aí a fazerem esse teste. Eu sempre brinco, não acredita em mim, põe a teste. Não acredita no que eu falo, Qual é a faz. prova? Por exemplo, hoje eu não me exercitei aqui em casa. Acordei um pouco mais tarde, lidei aí com umas questões e não me exercitei. E aí eu vou pegar a minha perna aqui, ó, e vou alongar. E aí eu vou atingir um determinado alongamento. Vou eu tentar fazer uma coisa dessa. Vou pegar minha perna aqui, ó. No momento, estou sentindo bem a parte de trás da coxa, eu estou sentindo bem a panturrilha e eu só consigo vir até aqui. Se eu dançar um pouco, se eu esquentar o meu corpo um pouco, aqueci o meu corpo, eu vou conseguir trazer essa perna na minha orelha. Uhum. Porque isso vai estar mais soltinho, mais quentinho, e aí a amplitude disso vai ficar muito maior. Porque o músculo relaxou, os tendões relaxaram, o líquido sinovial foi lá na articulação, e eu vou conseguir uma amplitude de movimento muito maior, muito. Vou sentir menos dor para fazer. Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e descer, né, com as pernas esticadinhas lá, eu descer a minha testa no joelho, não vai chegar na primeira vez. Mas aí eu faço outros movimentos e no final eu vou lá de novo, a minha testa vai encostar no meu joelho. Porque eu aqueci, eu Aqueci. levei circulação sanguínea, eu levei oxigênio para esse músculo, eu levei sangue para esses tendões, eu levei líquido sinovial para essas articulações e vai me dar uma amplitude de movimento muito maior, com menos esforço e menos dor. Agora só um entre parênteses, tá vendo essa cara aqui? É a cara da inveja do teu movimento agora. Um dia eu chego lá, eu quase cheguei. Aí relaxei, parei, né? Eu garanto, eu garanto, tá? Eu como profissional aí de educação física de Pilates, eu garanto que não importa a tua idade e não importa aonde chegue o teu alongamento hoje, em um mês eu consigo melhorar ele pelo menos em 50%. Em um Fechou, mês. fechou. Deixa acabar essa quarentena que você vai enjoar da minha cara, você vai ver. Nada, vai trazer Vai ser no yoga, vai ser no pilates. Bobear, eu vou, ó, estudar a dolagem também. coisa boa, coisa boa. Vamos ver agora o que que tem. Ah, e uma coisa bem interessante. Na dança do ventre, a gente trabalha o encaixe e desencaixe, que é a rotação de báscula, né? Hum? Aí dizem, para alguns movimentos a gente tem que estar com esse encaixe de tal forma, para outros movimentos até pode ser prejudicial ou não. Você tem algum conhecimento de dança do ventre, né? Você conhece os oitos, vamos supor. Sim, Tá? Os oitos na vertical, horizontal. Os oitos da horizontal, o quanto que seria necessário, ou que ajuda, ou que atrapalha esse encaixe e desencaixe. Vamos falar exatamente como as pessoas falam, né?
o encaixe de quadril pro movimento, o quanto que isso é importante ou o quanto que pode prejudicar. Eita, quase não saiu. Vamos pensar que movimento feito corretamente nunca vai prejudicar, ele só vai trazer benefício. E que, por exemplo, alguém que nunca tenha feito Pilates ou alguém que nunca tenha feito dança do ventre vai encontrar uma dificuldade maior na execução desse movimento, porque ele não é um movimento que a gente faz todo dia, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples para todo mundo entender. As nossas pernas e, portanto, o encaixe do nosso quadril faz o movimento para frente e para trás na nossa passada. A partir do momento que a gente leva esse movimento para lateral, ele é mais difícil, porque a gente não faz esse movimento para lateral, a gente não anda para o lado igual o Uhum. Sirizinho, né? Então, vai ser mais desafiador a gente fazer esse movimento para lateral do que para frente e para trás. Mas, o que, que a gente vai fazer? O meu limite é esse, o meu limite é 2 centímetros. Eu vou fazer o movimento em 2 centímetros. E aos pouquinhos eu vou conseguindo ampliar isso e vou chegar lá num 8 bem grande, horizontalmente falando, né? Mas o Então, encaixe dele durante o movimento, você acha que pode ajudar? Falando do Pilates, do teu entendimento das articulações, enfim, você acha que ele é benéfico, digamos assim, para evitar alguma lesão, ou é só questão da estética da dança do ventre e de ser o movimento correto mesmo? com certeza ele é benéfico para o corpo. Com certeza. A gente volta de novo à parte de que se a gente tiver esse movimento e essa consciência corporal desse movimento que não é o orgânico, né? O movimento orgânico é o que a gente faz sempre. O movimento que não é orgânico é um movimento que a gente não faz sempre, vai fazer dentro de uma atividade específica, como a dança do ventre. Quando a gente começa a fazer esse movimento, além de criar essa consciência corporal, a gente vai trazer mobilidade para essa articulação. Que as mulheres, volto aí no assunto das mulheres, a formação do quadril das mulheres é diferente da dos homens. Se a gente pegar só o esqueleto, né? E uma pessoa lá que vai identificar o corpo, que, né, não tem mais a pele para a gente saber se era homem ou mulher. Ele vai identificar pelo quadril. O quadril do homem é uma peça só. Ele é uma peça só porque ele não precisa fazer nada. O quadril da mulher tem uma abertura na frente, é uma fissura que a gente fala, que ali nessa fissura vai ter uma cartilagem que na hora do trabalho de parto, na hora da gestação e do trabalho de parto, vai se abrir, essa cartilagem vai se desfazer e depois ele vai retornar e vai fazer essa cartilagem de novo. Mas o quadril da mulher é uma articulação, são duas peças separadas. Por isso que mulher tem mais questões relacionadas ao quadril do que os homens. Os homens é uma peça só, a da mulher são duas. Então a mulher trabalhar essa mobilidade dessa articulação vai trazer uma qualidade de vida muito maior a longo prazo também, na gestação, no trabalho de parto, no pós-parto, na menopausa Olha. e na idade. Porque a gente vai fortalecer essa região, essa articulação, e a gente vai trazer mais mobilidade para ela. Portanto, a gente vai reduzir o risco de lesão e a gente vai reduzir a dor na lombar, que as mulheres sentem muito mais do que os homens. É raro você encontrar uma mulher aí que não sinta dor na lombar no período menstrual. Por quê? Porque esse quadril é móvel e durante a contração que o útero faz, né, para soltar o endométrio, que é a menstruação, ele causa esse movimento nessa articulação que é soltinha, que o homem não vive. Então, é muito benéfico a longo prazo a gente fazer esses movimentos, trabalhar essa consciência dessa articulação se movimentando. E no nosso caminhar, eu sempre brinco que o encaixe de quadril, né? A gente, como brasileira aqui, está acostumada a caminhar com o bumbum super empinado, né?
Tem que ter a lordose bem acentuada, né? E na dança do Sim, ventre a gente tem que esconder a lordose. Isso é. exatamente. E quando eu comecei, eu me lembro que eu saía na rua caminhando, eu parecia uma pata, né? Porque eu disse, não, eu vou ter que aprender a encaixar o quadril, isso é, a levar o meu umbigo para trás, né? Levar, Ah, direcionar ele, encostar as minhas costas numa parede reta. Gente, é difícil. É é, difícil. No início, assim, é muito complicado você ter esse controle da coluna e começa pelo encaixe, né? Começa por exatamente. ali. E quando a gente está com isso bem contraído, usando o diafragma também, a gente não sente as dores na lombar, que geralmente no primeiro mês de dança do ventre as meninas reclamam bastante, né? Exatamente. E no começo do Pilates também, porque a gente está trabalhando essa articulação, né, do quadril de maneira geral. Então, tanto esse encontro com o sacro lá, que é a parte da lombar, do cóccix, quanto do fêmur com o encaixe do quadril. E isso tudo é consciência corporal. É você ter consciência das partes do teu corpo. E isso é mágico. Eu brinco que na primeira, geralmente a primeira aula de dança do ventre, eu ponho as meninas a sentir o próprio peso na sola do pé. Uma coisa que a gente faz todo dia quando vai praticar uma caminhada, mas ninguém se dá conta de parar e pensar se está pisando mais para o lado de fora, mais para o lado de dentro, se está pisando assim, se está pisando assim, assim. Se tá Meus mais. calçados antigamente era do lado de fora, assim, era gasto, e do lado de dentro era tranquilo. O quanto isso prejudica, né? Você pisar errado. No momento que a gente tem essa consciência de saber, e os movimentos da dança, eu digo que nasce no pé, né? Se você souber aonde pisa, você vai conseguir fazer o movimento certinho. Exatamente. E uma coisa que eu digo sempre, trago sempre para a consciência dentro das aulas do Pilates, é que a gente sempre vai ter um lado que é mais alongado, mais resistente, mais equilibrado do que o outro. Geralmente é o lado que a gente escreve, né? Então, quem é destro vai ter o lado direito mais fortalecido, mais alongado, mais equilibrado, e o lado esquerdo um pouco menos. E o canhoto vai ter o esquerdo, né? Por quê? Porque inconscientemente, se eu tô caminhando na rua e eu encontro você, eu vou parar e inconscientemente eu vou me apoiar do lado direito. Se eu tô na fila do banco, na fila do mercado, eu inconscientemente vou levar o meu peso pro lado direito. Quando a gente traz a consciência para isso, pensa que a gente faz isso 30, 40, 50 anos da vida. É só um pouquinho, é uma coisa ali na fila do banco, ou então quando eu encontro alguém na rua. Mas esse pouquinho que a gente faz várias vezes todo dia vai trazendo uma resistência, um alongamento, uma mobilidade maior desse lado. Quando a gente traz a consciência, eu brinco com as minhas alunas. Sentiu que está do lado direito, transfere para o esquerdo. Tá na fila do banco, tá na fila do mercado, tira um pé do chão e fica equilibradinho lá. Que isso tudo vai trazer uma força, um alongamento, uma resistência maior para o lado que você tem menos. No Pilates, a É, gente trabalha lateralidade, então faz 10 movimentos com a perna esquerda, 10 movimentos com a direita. E aí eu falo para as pessoas, é mais difícil com a esquerda? Faz 12, faz 14. Para a gente tentar igualar a força, a resistência, né, as capacidades motoras de um lado e do outro. E a dança olha do que ventre tem dica muito legal. e trabalha o outro, trabalha um lado e trabalha o outro. Se você sente mais dificuldade de um lado, é porque esse lado tem menos força, menos resistência, menos equilíbrio, menos flexibilidade. Comece a trabalhar mais esse lado. Faz 5 movimentos para o lado mais fácil, faz 10 para o lado mais difícil. Porque aí a gente vai trazer uma igualdade para as duas e vai equilibrar o nosso corpo. É interessante. Eu hoje tenho trabalhado mais, principalmente, vamos dizer, redondo, que é o redondinho, que você, a reboladinha. Gente, só sai sentido anti-horário. Se for por outro lado, meu, eu chego a ficar cansada de pensar, porque eu tenho que pensar em cada movimento e aí parece que tranca.
eu olho no espelho e tá tudo igual, mas a minha consciência corporal tá vendo que tá sofrendo. O negócio está Exatamente. sofrido. Isso Gisnara sai. entrou, Gisnara é outra profissional do Pilates aí com a gente. Gisnara, bem-vinda. Então, essa parte que tu estava comentando já vem para um comando cerebral, né? Vamos pensar aí que o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito e que o lado direito do cérebro comanda os movimentos do lado esquerdo. Essa dificuldade que a gente tem de fazer de um lado e ser mais difícil do outro é porque a gente está trabalhando o lado oposto do cérebro. E aí eu também sugiro para as minhas alunas, quando elas percebem isso, de começar a fazer o quê? Usar o seu, eu vou usar, né, o meu exemplo que sou destra, de encontrar a chave de casa dentro da bolsa com a mão esquerda, de abrir a porta com a mão esquerda, de digitar no celular com a mão esquerda, porque tudo isso vai levar um comando para um estímulo para esse outro lado do cérebro que vai fazer com que esses movimentos se tornem mais fáceis na hora que a gente for fazer. É a prática, né? É, É praticar, não adianta. Eu tenho é. a facilidade, digamos assim, né? Vamos bater quadril, tá? A facilidade para o lado direito. O lado esquerdo, ele se torna escora. Uhum. E aí acaba fazendo o quê? Acaba prejudicando o lado esquerdo também de um jeito para benefício do outro, né? E não trabalha igualmente. Então vamos Exatamente. lá. Olha a báscula aqui já deu um livro. Coisa. Tem algum exercício que você julgue assim mais importante para prevenir lesões como joelho, quadril e ombros? Que eu acho que é a questão da dança é o que mais prejudica, né? É o joelho, que eu vejo, graças, eu tenho um anjo da guarda muito bom, que o joelho ele não me lesionou, mas o quadril e o ombro já foi pega. E às vezes tem exercícios muito básicos, aproveitando até a Gisnara que está aí, a Gisnara me ensinou um que eu uso até hoje, que é circular para aquecer manguito, etc. Isso me melhorou muito meus ombros, né? E você acha que tem sim um que a gente pode usar para prevenir essas lesões, mas eu digo assim, ó, um de cada. Existe esse que, se eu fizer, eu vou prevenir pra caramba. Eu sei que meio que repete aquele das articulações, né? Mas falando específico, joelho, quadril e ombro. Então, quando a gente pensa em articulação, para a gente trabalhar na prevenção de lesões, o que a gente vai trabalhar é uma melhora na amplitude desse movimento. E na Seria o alongamento resistência, que a gente falou antes. exatamente. E na Uhum. resistência de toda a musculatura que sustenta a articulação. Então vamos pensar assim: quando a gente trabalha força, a gente está falando em Uhum. movimento. Então, se eu quero trabalhar força, eu vou fazer movimento, movimento, movimento. Com peso ou sem peso, não importa, eu estou trabalhando força. Se eu quero trabalhar resistência, eu vou trabalhar permanência. Então, eu vou elevar lá o braço numa altura e vou trabalhar a resistência dessa articulação. Quanto mais resistente ela for, menor vai ser o risco de eu lesionar. Então, se eu tiver que escolher, perdão, se eu tiver que escolher um exercício para as articulações, para prevenir lesão, eu vou dizer para trabalhar resistência dessa articulação. E a resistência a gente trabalha na permanência. Então, por exemplo, pega um copo d'água e segura esse copo d'água com o braço. E aí eu vou segurar até eu não aguentar mais. Então aqui, ó, no começo é bem fácil. O meu copo que tem 200 ml de água pesa 200 gramas. Daqui um Por minuto enquanto. ele já tá pesando 5 minutos, ele pesa 1 quilo. Daqui 10 minutos o meu braço vai estar tremendo. E aí eu tô acessando resistência dessa articulação. E a Então cadeirinha, para qual resistência? Oi? A cadeirinha, o exercício cadeirinha, né, que a gente fica.
que a gente fala no yoga que essa postura no yoga se chama Utkatasana, que é a postura na cadeirinha, a gente vai trabalhar a resistência de muitas partes. Então, a gente vai trabalhar todo o quadríceps, que é a musculatura envolvida no bumbum, nas coxas, no joelho. Então, a gente vai sentir lá a parte da frente da canela, a gente vai sentir panturrilha, a gente vai sentir parte da frente e de trás da coxa, a gente vai sentir o quadril e a gente vai sentir paravertebral de lombar, que é essa musculatura bem firme, bem durinha que a gente sente em volta das vértebras. Então, se a gente sentir lá no meio da coluna, a gente vai sentir o ossinho. Mas logo na lateral da coluna, a gente vai sentir o que a gente chama de paravertebral, que é uma musculatura bem firme que sustenta a nossa coluna. Vou virar aqui de costas e vou mostrar para vocês, que eu sempre faço isso no Pilates para ficar bem visual e bem fácil de entender. Vira aí. Então, eu vou virar bem para mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês conseguem enxergar aí? Então, sim. Aqui, ó, aqui tá a coluna, né? Então, aqui estão os ossinhos. O paravertebral tá aqui na lateral. Aqui, ó, nessa postura relaxada que eu tô, ele não tá ativo. A hora que eu faço assim, ó, olha o que acontece. Entendi. Ativou aqui na lateral, ó. Sim. Tá vendo? A diferença, relaxado, a gente nem sente. E ativo, a gente conseguiu ativar isso aqui, ó. Ele é uma musculatura bem firme que estrutura a nossa coluna. Quanto mais forte forem esses paravertebrais, menos peso vai ter na articulação entre uma vértebra e outra. Né? As vértebras. Mas esse paravertebral tá dando toda a estrutura para as nossas vértebras. E aí a cadeirinha vai trabalhar bem paravertebral também. Olha, então trabalha muita coisa mesmo, né? Meu Deus, já estamos a 9 minutos de terminar nossa live. Nossa, que Uau! rápido! Meu Deus do céu. Magias do Pilates e da dança. Nunca vai trabalhar uma coisa só. Nunca vai trabalhar, eu tô aqui fazendo esse movimento de quadril, é só o meu quadril que tá trabalhando? Não. Tá trabalhando quadril, tá trabalhando coxa, tá trabalhando articulação de tornozelo, tá trabalhando paravertebral de lombar, tá trabalhando abdômen. Tudo ao mesmo tempo. Essa é a magia da dança, essa é a magia do Pilates. Ai, Pilates é tudo de bom, gente. Para o joelho, o que que você indica, assim, para continuando nesse fortalecimento aí? Então, indico mobilidade, movimentar, então esticar e dobrar, puxar ele lá para trás. Quando a gente puxa o pezinho lá para trás, tem gente que o pé não encosta no quadril, porque os tendões envolvidos no dobrar o joelho não permitem, então ele vai ficar aqui. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando essa amplitude e o calcanhar vai encostar lá no bumbum. Então a gente está aumentando a amplitude dessa articulação. E aí a cadeirinha vai ajudar a fortalecer o joelho, os tendões do joelho, porque a gente vai estar trabalhando a musculatura acima do joelho e abaixo do joelho. E daí aqueles exercícios, o exercício da musculação que a gente senta na cadeira e estica a perna. Senta na cadeira e estica a perna. Também vai trabalhar a musculatura envolvida na articulação do joelho para que a articulação receba menos peso, para que o músculo sustente mais e a articulação do joelho receba menos impacto. Ai, olha, eu já sou apaixonada por Pilates, né? Mas te vendo falar assim, sabe que dá aquela vontade de fazer, sabe? Logo. Você está fazendo só aulas de yoga, né? Online. E o Pilates, se a gente quer fazer em casa, você não se propõe a fazer uma aulinha pra gente? Lá no seu canal, gente, fala aí o teu Insta, é MCM. Personal trainer. Isso, gente, vai lá, ela dá aulas incríveis de yoga, segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Acertei? É isso mesmo. Vou fazer meu
Na página MCM Personal Trainer tem o meu contato. Nessa quarentena eu tenho dado aulas de yoga às segundas, quartas e sextas às 18 horas. O yoga também vai trabalhar essas capacidades, né? Mas aí o yoga também vai trabalhar a mente e o corpo energético e espiritual, né? Eu sempre trago essa reflexão. Eu atendo aqui na cidade Pilates solo e bola na Academia Impacto na Meia Praia e no estúdio que tem na Next Fitness, que fica na frente do Correio, aqui no centro. Então, voltando às atividades aí, saindo da quarentena, vai ser um prazer receber vocês. Vocês podem fazer aula experimental, não tem custo nenhum. Lá na Impacto é só chegar segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã e às 18h30. E aqui na Next, eu divido o estúdio com uma fisioterapeuta e uma outra educadora física. Então, se quiser aula experimental comigo, tem que pedir por mim. Ligar ali na academia para agendar uma aula experimental. Mas pedir, eu quero uma aula com a Maria. E eu atendo também individual, né? Particular. Eu vou na sua casa, ou a gente vai para a praia, ou a gente vai para a academia do prédio. E Ai, que aí a gente delícia. faz uma específica para você. Como é que tá nosso tempo? 5 minutos. Falta 5 minutos. Ai, meu Vamos falar da Deus! live de semana que Ai, meu vem. Deus! E temos, semana que vem, temos então falando sobre yoga, não é? Yes! Yes! Quinta-feira Na- tem um convite para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre o yoga. Ai, tudo de bom. Sabe que semana que vem vamos ter surpresas por aí. Vai ser uma semana bem interessante. Nós vamos ter live a partir de segunda-feira. E a Oh, princípio vai fechar com chave de ouro todo mundo, né? Zen, todo mundo maravilhoso com você, linda, maravilhosa. Mas aguarde aí que durante agora o final de semana a gente vai preparar a divulgação. E vamos lá, de segunda a quinta vai ter live para a gente coisa conhecer boa. além da dança do ventre. Muito além da dança do ventre. Coisa boa. Tem sido um prazer enorme para mim. É uma honra muito grande aí receber esse teu convite, querida, esse teu carinho, esse teu amor. Eu agradeço a confiança no meu trabalho. Ah, que nada, é a gente que agradece por você nos presentear com essa 1 hora de estudo, de entendimento. Ah, é muito bom mesmo. E essa live aqui vai ficar disponível depois aqui no Stories. E também eu vou mandar ela para Maria para ficar disponível lá no perfil dela no Insta, no IGTV. Vai dar para picar um pouquinho e ir postando Coisa lá, né? Vamos aí é, divulgar o Pilates para todo mundo, gente, porque Pilates é vida, é muito bom. Exercício é vida. Qualquer exercício que você escolha fazer, seja pilates, seja dança, seja yoga, só vai te trazer benefícios. No começo a gente fica mais cansada, a gente fica dolorida, mas assim, ó, é coisa de uma semana, duas, tu já tá sentindo mais vigor, tu já tá se sentindo melhor, mais Fica até disposta, mais mais feliz. fácil de respirar, né? Eu digo assim, ó, a gente respira muito melhor, agora sem clichês, né? A gente respira melhor mesmo, a gente nota que o nosso fôlego fica melhor. Ó, a Giandra aí, nossa ponte, Ai, a recomendo muito, morrendo de saudade do Pilates. Beijos para Cleide, para Tati, para Giandra. Eu atendia a Giandra com a irmã dela, assim, a gente se divertia muito no estúdio e a gente conseguiu trabalhar aí muito, muito, muito. Ali no estúdio eu trabalho também com uma coisa chamada Pilates funcional, que é para perda de peso. Então a gente une o Pilates, né, todas essas Ah, capacidades que a gente falou, com a perda de peso, com aeróbico. ai, fantástico. Fantástico. Já trabalha a mente, já trabalha tudo. Com certeza, a gente sempre termina o exercício melhor do que a gente começou. Beijos para Fran também. Nós estamos aqui só falando, o pessoal vai botando as coisas ali e eu não consigo ler, né? A sorte que a gente tem uma assessora. Só o dedinho Maravilhoso. dela.
pela presença de todo mundo aí que veio para acompanhar aí a nossa. Olha, assistente! Essa é a assistente. Em 9 segundos termina a nossa live, então fica meu agradecimento, meu anjo, e